paz do Senhor Jesus, querido! Seja muito bem-vindo a mais um momentinho aqui de verdades em goles. Queridos, eu amo esta palavra, né? E quero dizer para você que não existe livro difícil de ser entendido na palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que Deus deixou aqui para nós tem um contexto espiritual poderoso, né, para trazer vida às nossas vidas. Aqui é o próprio autor falando conosco. E o livro maravilhoso que nós vamos compartilhar hoje está em Números. O capítulo é o 33. E começa assim: Jornada de Israel, né, desde o Egito até Moabe, até as planícies, né, de Moabe, próximo ali o Jordão. Então, queridos, tudo que Deus deixou aqui é para nos ensinar, né? E se nós formos pegar esse livro específico aqui, né, e contar, né, cada passagem, cada parada, cada acampamento montado e desmontado, a gente já vê o cuidado de Deus comigo e com você, né? Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa. Então, sabe, começa assim, dizendo que o Senhor pediu para que Moisés descrevesse, né, essa trajetória, queridos. E eu e você, por mais que nós não sejamos assim aqueles leitores da Bíblia, nós vamos saber que eles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos. Querido, Moisés teve o cuidado de escrever todas as vezes que eles pararam, desmontaram o acampamento, montaram o acampamento, né? E ficou descrito para nosso ensino, para nosso aprendizado, trazendo um ensino espiritual muito poderoso, né? E se você ainda não leu, Números capítulo 33, eu te convido a ler, né? Pois é lindo, lindo. Vamos ler alguns versos aqui e nós já voltamos a conversar? Está escrito assim, o verso 1 do capítulo 33 de Números. Estas são as viagens dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, com os seus exércitos, sob as mãos de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas, segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor. E estas são as suas viagens, segundo as suas saídas. E partiram de Ramassés no primeiro dia, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no segundo dia após a Páscoa. Os filhos de Israel saíram com mão alta aos olhos de todos os egípcios. Queridos, só até aqui já valeria você vir para esse livro e ler, né? Sabe o que está escrito? Que esse povo que viveu cativo no Egito, queridos, por todos esses anos, né? Quando Deus os liberta, eles saem de mãos levantadas. Sabe, se você for estudar o que significava, né, para o povo de Deus, porque você sabe que tudo que o povo de Israel faz tem um simbolismo, né? Nome tem simbolismo, tudo tem simbolismo, cidade tem simbolismo, tudo tem, né? Então a ação de sair de mãos levantadas, queridos, também tem um simbolismo maravilhoso, né? E eu quero compartilhar rapidamente aqui com você. Era a forma deles demonstrar que eles estavam saindo confiantes. O contrário de quando eles entraram ali no cativeiro, né, queridos? Você imagina como que foi a entrada do povo de Deus no cativeiro, né, na terra do inimigo? Eles foram tirados da sua nação e foram levados cativos, humilhados, queridos, né, para a terra do inimigo. Mas quando o Senhor os liberta, os dá a carta de alforria, vamos dizer assim, né? E à frente desse povo, Moisés e Arão, eles saem de mãos levantadas, demonstrando, nós estamos confiantes, né? Vitoriosos, né? Então, sobre esse reino, né? Ou sobre este império que estava sobre nós, nós estamos saindo livres, libertos, né? Mão levantada simbolizava isso, triunfo, desprezo sobre o inimigo que os oprimiu durante tanto tempo, né? Então, como um gesto de vitória e proteção divina, contrastando com o início, né, que foi a entrada deles no cativeiro de forma humilhante. Então, quando eles são libertos, eles saem com esse gesto, né? E é tão lindo, né, queridos, que Deus pede para que Moisés descreva todo esse período que eles estão ali caminhando pelo deserto, né?
Então, Moisés escreveu as suas saídas segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor. O Senhor pediu para que escrevesse. Sabe por quê, queridos? Porque ia chegar o dia em que eu e você íamos ler, né, esses escritos, sabe? E quando eu e você olharmos para a nossa história e nos sentirmos muitas vezes com áreas cativas na nossa vida, nós entendermos que Deus tem um tempo para libertar também essas áreas da nossa vida, para fazer ele triunfar nessas áreas onde hoje, né, estão presas pelo inimigo. Né? Você crê dessa forma? Eu creio em nome de Jesus. O Senhor tem uma liberdade plena para o seu povo, não é meia liberdade, né? E não é mais ou menos não. Quando o Senhor libertar, ele vai fazer questão de que nós saiamos também dessa situação de mãos levantadas, mostrando que o Senhor venceu por nós, né? Glórias a Deus, né? Então partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte, após a Páscoa, os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios, mostrando o nosso Senhor nos libertou. Vocês, né? Vocês nos prisionaram, mas o nosso Deus nos libertou. E estamos saindo vitoriosos, mostrando que Israel partiu dali, né, publicamente em alta autoridade, essas mãos levantadas, né, não escondido, mas pois o Senhor os cobria, saíram publicamente, né? Então, porque Deus, querido, quando ele faz uma libertação na vida de alguém, ele faz isso de forma plena, né? Isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso. Então, porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos, que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízo. Olha, queridos, né? Que coisa linda, queridos. A gente vê o cuidado de Deus com esse povo desde que esse mundo é mundo. Né? Não somente libertou, como também fez questão de humilhar os inimigos das nossas almas. E é assim que o nosso Deus age, querido. Você está gostando desse conteúdo, queridos? Então, não deixa de compartilhar, dá o seu like para ajudar o canal. Você está em Verdades em Goles, né? Sabe aquele gole que você ainda continua com sede? Então, nós estamos num capítulo maravilhoso da Palavra de Deus, que é Números 33. Como eu disse antes para vocês, o povo estava sendo conduzido por Moisés e Arão de forma triunfante. Publicamente, o Deus desse povo humilhou os inimigos. Sim, aquele povo que entrou cativo, cabisbaixo, humilhado, né? Preso pelo inimigo, agora estava saindo de forma pública para que todos os inimigos do povo de Deus pudessem ver. Sim, eles estavam sendo conduzidos por Deus antes de serem conduzidos por Moisés e Arão, né? Então Deus faz questão, né, de assim como eles foram humilhados, Deus também exaltar a liberdade do seu povo. Sabe, queridos, Deus tem esse favor, essa graça, esse poder, né, daqueles do qual ele liberta de forma pública, né? Porque uma vez que o inimigo nos humilhou publicamente, Deus faz questão de nos exaltar publicamente. E o seu povo aqui foi exaltado publicamente. O povo saiu de mãos levantadas e aquele povo que oprimia o povo de Deus sabia muito bem o significado dessas mãos levantadas. Isso queria dizer que o Deus do qual estava libertando o seu povo era um Deus de autoridade, né? E estava conduzindo e guiando eles, né? Então, à frente de Moisés e Arão estava o Deus Todo-Poderoso, do qual o povo de Deus servia. Então, também humilhando e executando juízo sobre os deuses ali do Egito, né? Deus não somente feriu e matou os primogênitos, como também executou juízo sobre esses deuses, né? Então, aqui no verso 4 do capítulo 33 de Números, vai dizer assim: porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos e que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízo. Então, queridos, aquele povo que entrou humilhado agora estava saindo exaltado publicamente pelo Senhor, e aqueles que os oprimiam tinham ficado com essas marcas que o próprio Deus havia feito naquela nação, para que eles entendessem: não mexa com o meu povo. Que coisa linda, né, queridos? Você sabia que você é muito amado e cuidado pelo Senhor? Então, queridos, você é a menina dos olhos de Deus. Basta que você creia de todo o seu coração nesse Deus que te amou antes da fundação do mundo.
E prova disso, ele descreveu isso pra gente, deixou isso escrito para que eu e você um dia, quando nós tivéssemos o conhecimento dessa graça, pudéssemos entender que sempre o Senhor quis nos resgatar, que sempre o Senhor quis nos libertar da mão dos nossos inimigos, do inimigo da nossa alma, aquele que luta todos os dias, que não dorme, não cansa, não come, nem cochila para destruir a minha vida e a sua. Pois é, fica ligado. Então, pega a visão, Jesus é bom, né? E a sua palavra é preciosa. Queridos, aqui no verso 5 de Números 33 está escrito assim: os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. E eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto. Sabe, queridos, né? O deserto é grande, nós sabemos. Deus é quem proveu o deserto para testar o meu coração e o seu, né? Só que Deus também coloca limite no deserto, né, queridos, né? Deus é esse Deus que nos coloca no deserto, mas ele também limita o deserto para nos afetar. É só até aqui. Quando Deus limita o deserto na nossa vida, queridos, é hora de nós nos alegrarmos, alegrar o nosso coração em Deus e continuarmos firmes com Ele. O verso 7 vai dizer assim: e partiram de Etã e voltaram a Ri-Haperote, que está diante de Baal-Zefron, e acamparam adiante de Migdal. Então, queridos, tudo na nossa vida tem um começo, meio e fim. É um tempo da gente montar as nossas tendas e desmontar as nossas tendas, sabe? Então, quando a gente entende que Deus está cuidando de nós, do início ao fim da nossa trajetória, nós vamos nos alegrar com o Senhor. E sabe, aí, começando de Ramassés e terminando em Beel-Setim, nas planícies de Moabe, queridos, né? Essas paradas foram guiadas por Moisés e Arão, né? Cobriram, então, um período de 40 anos no deserto, né? Essa história, com certeza, você, por mais que você não seja um leitor da Bíblia, você vai lembrar disso. Com esses eventos como a chegada ao Monte de Abarim, né? E ali, com eventos também como a morte de Arão, né? No Monte Or, né? E aí depois eles chegam ao Monte Abarim. Sabe que eles, no decorrer da nossa trajetória com Deus, não vai ser só alegria, né? Se alguém disser isso para você, não está falando toda a verdade, porque a verdade é que mesmo nos dias difíceis, mesmo no tempo de luto, no tempo de morte, de perdas, né? Assim também como o tempo que o povo de Deus ficou no Egito, eles não ficaram só. Deus estava com eles, né? Então, no tempo de provação, ou no tempo da angústia, ou no tempo de passar pelo luto, nós não passamos sozinhos. O Senhor passa conosco. Moisés chorou com a perda do seu irmão, mas ele não parou a sua trajetória e nem a sua missão. Sabe, queridos? Deus vai permitir que muitas vezes a gente passe por situações difíceis, mas isso não quer dizer que é para eu e você pararmos de caminhar com o destino a Canaã, né? Moisés não parou, ele continuou conduzindo o povo mesmo depois da perda do seu irmão Arão. Então, não é para você parar, é para você continuar. Segue firme que Jesus está conduzindo a minha e a sua vida. E quando Ele está nos conduzindo, nós estamos em direção à vitória. Tá gostando desse conteúdo? Permanece aí que a gente volta já já. Verdades sem goles. Eu te espero.